Oi! A pergunta do episódio de hoje é uma das perguntas mais honestas que eu já me fiz. Como você pode cultivar mais autocompaixão nos momentos de ansiedade ou estresse? Como você pode cultivar mais autocompaixão nos momentos de ansiedade ou estresse? Esse aqui é o Antiperfeitas S.A., o podcast que entendeu que ser exemplar não é mais uma opção. Aqui a gente não dá resposta, a gente pergunta. Eu sou Ana Martins e essa é a Sociedade Anônima das mulheres que decidiram que ser perfeita não é mais o plano. Imagina só, você acabou de cometer um erro pequeno no trabalho, mandou um e-mail com um anexo errado, coisa que resolve em 2 minutos, mas o que acontece na sua cabeça nos próximos 40 minutos, 1 hora ou até mesmo por dias é: como eu sou burra, como eu sou desorganizada, ninguém vai mais confiar em mim. Pergunta sincera, você faria isso com a sua melhor amiga? Você faria isso com uma pessoa que é muito importante para você? Se essa pessoa tivesse cometido o mesmo erro que você? Não, né? Você ia falar assim: amiga, relaxa. Então, por que você fala desse jeito com você? A grande verdade é que nós mulheres, nós somos muito mais duras com a gente mesma do que a gente é com as pessoas ao nosso redor. A nossa autocrítica, as nossas condições sobre nós mesmas, ou até mesmo a forma com que a gente se julga é totalmente diferente da forma com que a gente faz com as pessoas ao nosso redor. A gente fala com a gente de uma maneira que a gente nunca falaria com as outras pessoas. E sabe o que é o pior? É que a gente chama isso de virtude, a gente acha que isso é uma virtude, a gente acha que é isso que vai fazer com que a gente vá para um próximo nível, com que a gente realmente cresça, evolua, expanda. A gente acha que essa autocrítica, que essa falta de autocompaixão com a gente mesma vai criar um caminho mais rápido, mais fácil, ou até mesmo vai fazer com que a gente cresça exponencialmente, faça com que a gente vá de fato se desenvolver. E no final das contas, nada disso acontece, porque a gente simplesmente para na crítica. A gente para quando a gente entra nesses pensamentos de eu sou burra, ai eu não sirvo, ai como eu sou desorganizada, ai como eu sou desatenta. Então a gente acaba parando e se fixando nisso, se fixando nessas crenças, se fixando nesses pontos de vista que a gente tem sobre a gente mesma. E enquanto a gente, de alguma maneira, a gente não consegue processar isso, a gente fica presa nessa crença que a gente tem sobre a gente mesma, tentando consertar aquilo dali para então seguir. E sabe o que é o pior de tudo? É que isso virou uma virtude e isso também virou um orgulho para nós, mulheres. Ai, nossa, eu sou rígida comigo, porque eu sei que é assim que eu vou crescer. E isso é só um reflexo de como nós somos criadas, da forma com que nós somos criadas, porque a gente foi criada para ser excelente, para ser impecável em tudo, para cuidar de tudo e todos ao nosso redor. Então, é totalmente a forma com que a gente foi ensinada a pensar. A gente acha que a gente precisa ser impecável o tempo todo. E isso cria essa grande barreira na nossa vida. A gente não consegue expandir, a gente não consegue assumir outras roupagens, outros lugares, porque a gente quer muito ser excelente, a gente quer muito ser impecável. Então, a gente acaba não desenvolvendo outras habilidades porque a gente fica presa tentando resolver tudo isso. Nós, mulheres, a gente tem um nível, um índice muito mais baixo de autocompaixão do que os homens. E aí não é por natureza, é justamente por esse treinamento que eu acabei de falar. Por conta da gente não conseguir criar um novo caminho para poder pensar
sobre a gente mesma, sobre os nossos erros, sobre como a gente deve se desenvolver e se portar diante de situações em que a gente não está se comportando da maneira ideal, ou que a gente não está acertando 100%, ou até mesmo que a gente está errando. Quando a gente está errando, dói mais ainda. Mas até mesmo ao mínimo sinal de erro, a gente já está com esse nível de autocompaixão muito baixo, muito pouco desenvolvido. Então, tudo isso leva a gente para uma dor muito grande, porque a gente aprende a ser assim desde criança. A ser dura, a não chorar à toa, a não reclamar. E para aquelas que acabam, sim, sendo mais choronas, sendo mais sensíveis, a gente acaba tomando isso como uma fraqueza, a gente acaba achando que isso é algo que a gente não deveria trazer para a vida, que a gente não deveria mostrar para as pessoas, porque chorar acaba se tornando uma grande fraqueza dentro do nosso processo, como se até mesmo a gente não pudesse ser respeitada nas coisas que a gente fala, sabe? Então, é importante que a gente entenda que isso é um treinamento. Isso é a forma com que a gente aprendeu a ser. Isso a gente vive todos os dias da nossa vida. Não é um momento ou outro, não é uma coisa ou outra. A gente parece que a gente está sempre vivendo isso. A gente está sempre respondendo a esse tipo de estímulo, justamente por conta da gente ter aprendido a ser assim desde criança. E aí, essa dureza consigo virou um troféu para o feminino. Só que ninguém ganha um troféu por estar exausta. Então, novamente, eu abro essa discussão aqui. Quem é que ganha com essa dureza? Porque quem ganha com essa dureza certamente não somos nós mulheres, são outras coisas. A autocrítica feminina, ela não é um traço de personalidade, mas fizeram a gente acreditar que a gente é assim, que a gente é exigente com a gente mesma, que a gente tem que ser dessa maneira para que a gente seja aceita, para que a gente seja excelente, para que a gente seja impecável e para que nós de fato desempenhamos o papel que nos foi dado. Mas isso não é uma personalidade, é uma defesa que virou prisão. Não é algo que deveria estar aqui. Então, por que a gente faz isso? A gente aprendeu que se a gente se cobrar antes, ninguém vai precisar cobrar a gente. Esse é um primeiro ponto de tudo. Se eu disser, em primeiro lugar, antes de todo mundo, eu sou desorganizada, o outro não vai poder dizer. Se eu me chamar de burra, ninguém vai poder me chamar também. Então, a autocrítica, ela é uma defesa preventiva. A menina, ela aprende a ler o humor da casa antes de tudo. Ela aprende a pedir desculpa antes mesmo de errar. A gente não é hipercrítica por acaso. A gente é hipercrítica, e principalmente com a gente mesma, como um mecanismo de sobrevivência infantil que envelheceu muito mal. A gente se tornou especialista em fazer esse tipo de leitura, em antecipar as críticas, para que a gente não tenha que lidar com isso vinda de outras pessoas. Sabe aquela história de menina, fecha a perna, menina, não fala alto, menina, não fala palavrão? Isso tudo molda a forma com que a gente cresce, com que a gente acaba desenvolvendo essa hipercrítica sobre a gente mesma. Porque existem várias coisas que não são permitidas ao feminino. É claro, existem várias coisas que também não são permitidas ao masculino, mas ao feminino entende que essa autocrítica exacerbada é muito mais alta, porque realmente não existe espaço para erro, não existe espaço para subir em árvore, cair e se machucar. É muito comum que a gente veja essa cobrança sobre as meninas, sobre as crianças, de ai,
tem que ficar quietinha, né? Você é uma menina, que coisa feia, que menina que fica gritando, menina que fica levantando a saia, menina que senta de perna aberta. Então, isso é um treinamento que vai acontecendo em nós e na nossa educação desde muito cedo. Desde muito, muito, muito cedo. E aí, o segundo ponto que eu quero trazer aqui é o que isso significa simbolicamente, né? Porque a mulher moderna parece que ela não dorme. E não é só porque tem trabalho demais, tem tarefa demais, e hoje em dia a gente tem tarefa demais, a gente trabalha muito, a gente faz muito mais coisa do que tem tempo disponível. Isso acontece porque tem um tribunal interno funcionando 24/7 e sempre tem aquela vozinha lá dentro, meio que avaliando o que a gente está fazendo, julgando, dizendo: ah, mas você podia fazer mais, ah, mas você deveria fazer melhor. Parece que tá em paz consigo mesma virou sinônimo de eu desisti, de eu tô acomodada. Quando a gente não tá se cobrando, parece que a gente acomodou, parece que a gente não quer mais evoluir. Então entende que essa hipervigilância, essa hipercrítica, ela significa para nós essa evolução, significa esse crescimento. Quando a gente não tem muita ciência disso, e aí a gente para de se autocobrar, ou então passa pela nossa cabeça de parar de se autocobrar, acaba batendo esse medo muito rápido, que é esse medo: ah, mas eu vou desistir? Ah, mas e aí? Eu não vou mais crescer? Eu vou ficar estagnada? Eu vou ficar atrasada? Eu vou... tem uma outra palavra para isso que eu estou tentando lembrar, que não é estagnação, é acomodação. E aí, eu vou ficar na minha zona de conforto? Como se autocriticar o tempo todo, como se autocriticar o tempo todo fosse o único caminho válido para poder crescer, para poder evoluir, para poder se tornar uma pessoa melhor. E não é. Não é, acredita em mim, não é. Então aí, a terceira coisa que eu quero realmente desenvolver aqui é quem se beneficia disso? Quem se beneficia de uma mulher que se acha insuficiente? E aí, para isso, por ela se sentir insuficiente, ela trabalha mais, ela aceita mais, ela reclama menos. A mulher que duvida de si, ela não pede um aumento. A mulher que duvida de si, ela não questiona se ela está num relacionamento abusivo. A mulher que duvida de si, ela está sempre jogando a responsabilidade, a culpa para ela. Ela não pede ajuda. Ela não cobra uma divisão justa de tarefas dentro de casa. Ela não sinaliza dentro do trabalho dela que talvez o que ela esteja fazendo não esteja sendo visto. Ela não diz não. A autocrítica feminina, ela é matéria-prima de várias indústrias. Do capitalismo, do patriarcado, da indústria de produtos para criança, da indústria de produtos para skincare. Pink money, que é o dinheiro que é arrecadado pela indústria através das mulheres, através da comunidade LGBTQIAP+, todos esses lugares, eles são beneficiados com isso. E qual que é o custo real disso tudo? E quarto, mas não menos importante, qual que é o custo real disso? Ansiedade crônica, exaustão, insônia, dificuldade para relaxar, mesmo que nas férias, se sentir culpada para poder descansar, não conseguir realmente descansar, tá sempre fazendo tarefas. É uma sensação meio que permanente, né, de nunca tá bom. E o pior é que a gente sempre transforma isso em algo natural e transmite isso para as gerações futuras, para as nossas filhas, para as nossas irmãs mais novas, para outras mulheres, porque a gente foi ensinada que dureza é cuidado, que se tornar rígida consigo é um caminho para crescer e evoluir.
sem perceber que a gente está pagando um preço muito alto por isso. A sua autocrítica, ela não é uma virtude, ela é imposto. E você está pagando todo dia, com sono, com a sua falta de energia, com as suas crises de ansiedade, com o burnout, com a falta de prazer com a sua autoimagem. Você paga isso para acalmar essa autocobrança que o sistema te ensinou a ter. Então, você entende que em outros espaços a gente pode até ter essa discussão e falar assim, ai, mas você precisa de parar de se autocriticar. Mas como? Se você não desconstrói esse pensamento, se você não tem uma visão autocrítica sobre esse comportamento que você herdou, que lhe foi ensinado por outras mulheres, e não por maldade, mas muito por falta de autoconsciência. Então, é muito fácil a gente falar, ai, para de se autocriticar. Eu costumo dizer para as minhas mentoradas que existe uma única proibição dentro do processo da mentoria que eu aplico, que é proibido se autodepreciar. Não pode. Não pode. Isso é algo que eu não tolero, nem com as minhas mentoradas e nem com as minhas amigas pessoais, com as mulheres que me cercam. Eu não consigo escutar uma mulher ao meu redor, seja ela amiga íntima, amiga de anos ou uma nova conexão. Eu não consigo ver essa mulher se autocriticando e ficar quieta. Eu sinalizo para todas as mulheres que eu convivo e que eu escuto falando mal de si mesma, se autodepreciando, eu falo, não faça isso com você. Você não é isso. Talvez você possa estar um pouco distraída, talvez você possa estar com um pouco de dificuldade, vivendo algum desafio, mas você não é nada disso que você acabou de tecer sobre você. E isso é uma tarefa que eu tomei para mim. E eu fico muito alegre quando eu transmito isso para outras mulheres. E quando a gente ganha outras mulheres, também nessa missão de trazer essa autoconsciência de que se autodepreciar, se autocriticar, se autojulgar, ser hipercrítica sobre si mesma não vai te trazer um resultado mais rápido da forma com que você está achando. Esse hábito, ele só vai te colocar para baixo, ele só vai reforçar os pontos de vista negativos que você tem sobre si mesma. Então, antes de falar sobre as possíveis soluções que eu tenho para essa questão, possíveis caminhos que a gente pode tomar para poder aumentar o nosso nível de autocompaixão, eu acho que é importante a gente deixar claro o que é a autocompaixão. Por quê? Porque a autocompaixão não é autoindulgência. Quem pratica a autocompaixão reconhece o erro, ela só aprende a reconhecer o erro e a não se auto-chicotear, sabe? A não ficar se automartirizando por conta disso, ok? Então, autocompaixão, ela não é autoindulgência, ela passa por um espaço de reconhecer o seu erro e de não ficar presa na culpa, de não ficar presa nessa ruminação mental do próprio erro. A autocompaixão, ela também não é autoestima. A autoestima, ela depende de você ser boa em algo, de você reconhecer que você é boa em algo. E a autocompaixão, ela funciona especialmente quando você reconhece que você não é boa em algo. Então, de certa maneira, ela é meio que um complementar ali da autoestima. Quando a gente tem autocompaixão, a gente acolhe os nossos erros. Então, é como se a autoestima fizesse com que a gente acolhesse as nossas qualidades e a autocompaixão
acolhesse os nossos erros, acolhesse os nossos defeitos. E aí as duas coisas acabam jogando juntas, acabam sendo usadas juntas para que aí sim a gente possa ter um crescimento exponencial, um crescimento mais consistente, mais assertivo. A autocompaixão, ela também não é fraqueza. É óbvio dizer, mas é importante também dizer que autocompaixão, ela não é fraqueza. Uma mulher dura consigo é uma mulher exausta. A mulher que é forte, ela é a mulher que sustenta os seus próprios erros sem desistir e sem ter que se sentir derrotada também. Ela entende que talvez quando ela tá se cobrando demais, talvez quando ela tá errando com mais frequência, ela entende que talvez seja um momento para ela descansar, talvez seja um momento para ela mudar um pouquinho o foco e fazer algo que vai dar uma esparecida na cabeça. E isso é uso de inteligência emocional na prática. Porque quando a gente começa a errar muito, principalmente a errar em lugares que a gente já tem conhecimento, que a gente já sabe, é porque essa autocobrança tá batendo. Essa autocobrança tá ali, ó, ruminando dentro da sua cabeça. Então, quando a gente usa essa inteligência emocional a nosso favor, a gente começa a entender que talvez o erro também seja um mecanismo do nosso sistema para poder fazer com que a gente pare, para fazer com que a gente descanse, para fazer com que a gente mude o foco, vai fazer algo que seja mais interessante, mais engrandecedor, mais leve para si. E não ficar ali se martirizando de que você tem que terminar e concluir aquela tarefa sem erros, impecável. Entende? Olha como isso é sofisticado, como isso é importante da gente entender para que a gente possa seguir em frente. Faz sentido isso que eu tô trazendo? Ou eu tô muito doida no rolê? Mas conversa aí comigo nos comentários, porque eu também quero saber a opinião de vocês sobre isso. Aí tá. A gente entendeu tudo isso, a gente desconstruiu muita coisa, a gente fez uma construção muito mais profunda agora, que vai muito além do simplesmente, ai, para de se criticar. Ai, para de se autodepreciar. Não, agora a gente entendeu o mecanismo, a gente entendeu como funciona, a gente entendeu que é algo que não é pessoal, que não é de personalidade. A gente entendeu que é algo herdado, que é um comportamento herdado, que é um comportamento aprendido e ensinado. Então, agora sim, a gente pode pensar em quais recursos a gente pode usar para que a gente diminua isso, ok? Então, o primeiro recurso que eu sugiro é parar e se perguntar: eu falaria para uma amiga querida, para uma pessoa querida, dessa maneira? Se ela viesse me contar isso? Porque para amiga, para pessoa amada, você vai ter mais ternura. Para amiga, você vai ter mais perspectiva. Para amiga, você vai ter mais riso, você vai ter mais abraço. Você vai falar, vai dar certo. Aí para você só tem faca. Puxa a faca para cá, puxa a faca para cá e te leve o tempo todo. Gata, não dá, né? Você tem que pegar e entender que tu é uma diva babilônica e que você merece ternura. Você merece carinho de você mesma. Entende? Então, se você falaria da maneira com que você está falando com você como uma amiga, mesmo que seja, às vezes a gente tem conversas mais duras com as amigas da gente, mas ainda assim a gente é mais sutil, a gente é mais carinhosa. A gente, às vezes a gente quer pegar uma amiga da gente, botar ela de pé, dar 2 tapas na cara e falar: "Gata, acorda".
Às vezes a gente quer isso, e às vezes a gente precisa que uma amiga faça isso com a gente também. Mas entende que vem de um outro lugar? Não vem desse lugar do você tem que fazer certo, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Não, vem de um lugar de, cara, eu quero tanto que você supere isso, eu quero tanto que você cresça. Então, entende que quando você usa esse mecanismo de eu falaria assim com uma amiga, você traz um pouco mais de leveza, um pouco mais de suavidade. Por quê? Porque essa pergunta, ela inverte um pouco a forma com que esse pensamento acontece. Então, aplica em você o que você já sabe fazer com a sua amiga. Aplica em você a forma com que você já sabe falar com a sua amiga, mesmo que seja esse jeito de botar de pé e dar 2 tapas na cara e falar, gata, acorda, tá bom, tudo bem, para de chorar e vamos seguir em frente, tá? Esse é um primeiro recurso que é muito legal. Um segundo recurso que eu acho muito interessante também é se perguntar: eu sou a única pessoa que está passando por isso no mundo? Às vezes a gente fica meio ensimesmado, às vezes a gente fica achando que a gente é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. E olha, as nossas dores são muito mais coletivas do que a gente pensa que são. Então, é muito legal quando a gente pensa, quando a gente está passando por alguma coisa, a gente está passando por algum processo, e aí a gente pensa, cara, eu não sou a única pessoa que está passando por isso. Várias pessoas já passaram por isso. Então, não é tão grandioso, tão desesperador assim o que está acontecendo. Várias pessoas já passaram por isso, várias pessoas já superaram isso que eu estou passando e vai passar. E aí, quando você faz essa pergunta para você mesma, gente, a resposta sempre vai ser não. A resposta sempre vai ser não, porque é justamente isso, as nossas experiências são coletivas. A gente sempre vai encontrar alguém que já passou pelo que a gente está passando. Então, tem milhões de mulheres que estão errando no trabalho hoje. Tem milhões de mulheres que estão cansadas, que estão se sentindo exaustas. Tem milhões de pessoas que estão endividadas. Tem milhões de pessoas que estão duvidando de si mesmas. Você não está num clube exclusivo de a única que errou nesse rolê. Não, isso não existe, isso simplesmente não existe. Não existe esse clube exclusivo de fracasso que está pintado dentro da sua cabeça, que está ali num clube universal de seres humanos do sexo feminino que está errando nessa única e exclusiva coisa. E por que eu tô falando isso? Porque a solidão da autocrítica, ela machuca demais. E ela é uma mentira. A solidão da autocrítica é uma mentira. E ela te machuca muito mais do que você acha que ela te machuca. Isso é algo que, se você pegar aqui, se você pegar essa pérola, se você pegar esse tesouro aqui pra você, gata, olha, vai ser assim incrível, porque é muito, muito, muito importante. Uma das coisas mais perigosas que eu já passei na minha vida, a minha porta de saída foi essa. A minha porta de saída foi essa. De pensar que eu não era a única pessoa que estava passando por aquele processo. E eu precisei que uma outra pessoa falasse isso para mim. Porque eu estava tão imersa na minha autocrítica, eu estava tão imersa e doída nessa solidão mesmo dessa autocrítica, que eu não estava conseguindo sair, e eu contei com uma outra pessoa para poder me lembrar exatamente isso, me lembrar que eu não era a única pessoa que estava passando por esse rolê, enfim, né? Para vocês verem como as dores são coletivas. Aí, um outro recurso que eu acho que é importante a gente lembrar é o que eu estou sentindo agora? É se perguntar o que eu estou sentindo agora sem julgar. Não é, eu não deveria estar sentindo isso, tá? Isso não é ridículo. Calma. Vamos nomear o que eu estou sentindo. É medo? É cansaço? É vergonha? É ansiedade? É receio de não entregar?
medo de ser julgada, o que é que eu tô sentindo? Nomear isso sem julgar tira metade da força de tudo que tá acontecendo, tá? Faz com que você saia pelo menos 50% do buraco que você tá. Quando a gente nomeia a emoção sem brigar com a gente mesma, isso passa muito mais rápido do que quando a gente começa a empurrar para debaixo do tapete, quando a gente começa a não olhar, a fingir que não existe. Então, não empurra para debaixo do tapete. Olha, percebe, sente o que você tem para sentir. Valida o que você está sentindo e, se possível, entende o porquê que você está sentindo o que você está sentindo. Porque esse é um caminho extremamente válido, ok? Então, dito tudo isso, é importante a gente entender que autocompaixão, ela não é uma fórmula mágica. Ela também não é cura. Ela é treino. Ela é lembrar que no momento de pico, você merece de você mesma o que você daria para qualquer mulher que estivesse na sua frente. E aí, quando a gente entende isso, a gente começa a se movimentar com mais leveza, com mais tranquilidade. Talvez não seja uma mudança imediata, mas é uma porta que você pode abrir para poder começar a sair dessa armadilha e a se movimentar de uma maneira um pouco mais assertiva quando você cai dentro dessas armadilhas, quando você começa a pensar dessa maneira sobre si mesma. Então a autocompaixão, ela é essa porta que você vai abrir e que você vai falar, olha só, talvez eu não precise estar me comportando assim comigo mesma, talvez eu mereça um pouco mais de carinho, talvez eu mereça um pouco mais de cuidado. Eu sei que muitas vezes a gente quer receber esse carinho, esse cuidado das outras pessoas, mas às vezes no momento tudo que a gente tem é a gente mesma. E aí a gente precisa aprender a fazer isso pela gente. Não ficar dependendo do outro. Não ficar dependendo que o outro faça pela gente. A gente fazer pela gente também é o suficiente e é muito bom quando a gente aprende a fazer. Eu brinco com uma amiga minha, uma amiga muito querida, que nós somos perfeccionistas em recuperação. Ela fala muito isso, ela fala muito mais do que eu, na verdade, mas eu também me identifico muito nessa coisa de ser uma perfeccionista em recuperação. Porque é importante que a gente comece a entender que a gente tem responsabilidade diante de tudo isso. Por mais que esse comportamento seja um comportamento aprendido, não dá pra gente ficar projetando isso nas nossas ancestrais, porque a gente só vai conseguir mudar isso para nossa linhagem ascendente a partir do momento em que a gente assumir responsabilidade diante disso e mostrar pra gente mesma, como se a gente fosse colocar uma criança assim na nossa frente e mostrar para ela que aquilo dali não tá dando um bom resultado, que aquilo dali por muito tempo não tá rodando da maneira com que é mais confortável e que é mais assertiva também. Eu comentei aí poucos minutos atrás que eu tive essa situação da minha vida em que eu precisei me lembrar que eu não era a única pessoa passando por esse rolê, vivendo esse tipo de problema, e era questão financeira, era sobre financeiro que eu estava passando. Então, né, ali no momento eu não abri porque eu não achava que era necessário, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque muitas mulheres passam por esses problemas, passam por essa dificuldade e às vezes a porta de saída é justamente essa, é justamente entender que, ok, eu não sou a única que está passando por isso e eu não preciso me sentir um fracasso por não ter a minha vida financeira da maneira com que eu gostaria que ela estivesse aqui, agora, neste momento. Porque também ficar presa dentro desse ciclo vicioso não vai trazer um resultado diferente. O que vai trazer um resultado diferente é justamente a gente abrir essa porta que vai
trazer novos ares, que vai fazer com que a gente possa pensar de uma maneira diferente, agir de uma maneira diferente também. E tudo o que a gente precisa nesses momentos é abrir essa porta. E a autocompaixão faz isso pela gente. Então, é muito importante que a gente comece a entender que tá tudo bem a gente errar, tá tudo bem a gente não ser exemplar em tudo, tá tudo bem a gente não ser perfeita em tudo, tá tudo bem ser desatenta, tá tudo bem não ser boa com o financeiro, tá tudo bem não querer fazer o que falaram para você que você deveria fazer. Você tem liberdade para poder fazer o que você quiser, mas é importante que você assuma a responsabilidade e assuma o seu poder diante de tudo isso, sem ter que ficar se ressentindo consigo mesma do caminho que você escolheu. Se o caminho que você escolheu não tá legal, se o caminho que você escolheu é um caminho que não tá fazendo muito sentido para você, muda, troca, não tem problema mudar, não tem problema escolher um novo caminho, começar um outro caminho do zero, trocar de caminho, não tem problema, não é uma vergonha, não é um atraso. Você pode começar o que você quiser a qualquer momento da sua vida. Isso é uma outra coisa que a gente fica aí super engessada e que no final das contas também é uma mentira, também é uma armadilha, porque a gente pode começar algo novo, começar algo do zero a qualquer momento da vida da gente. A gente não precisa ficar sentindo que a gente está atrasada ou que a gente está atrasando o nosso processo simplesmente porque a gente está começando algo novo, algo do zero. Não, isso é maravilhoso, porque pode realmente te um ar muito mais importante, um ar muito mais livre, muito mais leve, muito mais fresco sobre si mesma e sobre a sua vida. Então, faça isso. Depois me conta, tá bom? Então, percebe. Reconhecer que você achou que dureza era virtude por um tempo é um caminho importante para você poder quebrar com tudo isso. Entender que você confundiu autoflagelo com ambição, com crescimento, é um outro passo extremamente importante. E essa virada, ela não acontece de uma vez. Ela começa com esse perceber em voz alta. E é só perceber mesmo. Não precisa se calar, não precisa vencer imediatamente. Você ainda pode errar. Ainda vai ter um dia que vai te pegar de surpresa esse comportamento, mas na maioria dos dias você vai notar. E notar já é um desmonte de todo esse processo. Eu fui uma mulher que foi muito cruel consigo mesma durante muitos anos. Eu falava comigo de um jeito que eu nunca falaria com ninguém. E eu achava também isso uma virtude. E o que mudou, e mudou aos poucos, não foi tão instantâneo. Foi justamente começar a perceber a voz com que eu me tratava, a forma com que eu me tratava. E entender que essa voz, ela era muito cruel, ela era muito ruim para mim. E falar com essa voz e dizer para ela que eu ainda errava, que eu ainda podia errar, isso fez realmente com que esse mecanismo se desmontasse para mim. Então, por isso que hoje eu deixo aqui com você a pergunta dessa semana. Como que você pode cultivar mais autocompaixão nos momentos de ansiedade e estresse? Lembrando que tudo que a gente falou aqui não é para chegar numa conclusão fechada, mas é para questionar e para evoluir o seu pensamento. O que importa é que a pergunta fique com você e não comigo. Para o episódio da semana que vem, a gente vai ter uma nova pergunta e a gente vai falar sobre uma palavrinha que tem 3 letras, que talvez seja uma das palavras mais difíceis do vocabulário feminino. Então, até lá, eu te convido a ficar com essa pergunta. E eu te espero
para o nosso próximo episódio. Se isso fez sentido para você, faz uma coisa para mim. Manda esse episódio para uma mulher que precisa ouvir ele. É assim que a sociedade anônima cresce. Uma mulher entregando para outra. Segue o podcast onde você escuta ele e se inscreve lá no canal do YouTube e também me encontra no Instagram através do @souAnaMartins, Ana com 2 N's. Te espero no próximo episódio.